Mas, enfim, estamos na reta final aí dos estudos da primeira carta de Pedro. E é impressionante, vocês vão notar isso hoje de novo, mas é impressionante como as conexões bíblicas, como os textos se conectam e se complementam. Nós estamos estudando Pedro, mas nos estudos anteriores, vocês notaram como Pedro e Paulo falam a mesma linguagem, usam as mesmas palavras. No estudo passado, o Sermão do Monte, repetido por Paulo, repetido por Pedro, né? Então, a Bíblia é o livro de Deus, é o todo, e se complementa, e é bonito a gente ver essas conexões e essa complementação dos textos bíblicos. E nós vamos ver isso novamente no estudo de hoje. Continuação, na verdade, assim, no último estudo, eu pulei do capítulo 3, nós fomos até o versículo 16, 17, e daí nós pulamos para o capítulo 4, do versículo 7 em diante. E hoje eu quero pegar o finalzinho do capítulo 13 e o início do capítulo 4, que ficou faltando no estudo passado, e conscientemente eu deixei fora, porque eles formam um bloco só. Parece que Pedro dá um pulo do 3,16 para o 4,7. Vocês vão ver que é a mesma linguagem, né? E aqui nós temos um bloco só, que é do 3,17 até o 4,6, capítulo 4, versículo 6. Mas vamos lá. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vamos lembrar que os cristãos, para quem Pedro está escrevendo a carta, é uma época de perseguição, e Pedro está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos, estão sofrendo perseguição de diversos modos, desde perseguição a ponto de correr risco de morte, até perseguição financeira, até insultos, deboches por serem cristãos, enfim, é toda sorte de sofrimentos por serem seguidores de Cristo. Então, Pedro está lembrando-os, e Pedro sempre de novo volta para essa questão do sofrimento. Se vocês voltarem os capítulos anteriores, os estudos anteriores, vocês vão ver quantas vezes Pedro está falando sobre o sofrimento, né? Mas aqui, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E se nós voltássemos um pouquinho, capítulo 2, versículo 20, ele disse: que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, não há mérito nenhum em suportar sofrimento. Se você fez o mal, se você agiu mal, então é quase um merecimento, né? Você agiu mal, você tem o mal. Agora, se você sofre, e sofre mesmo tendo feito o bem, e principalmente sofre por ter feito o correto, por ter feito o que era justo, por estar seguindo a Deus, isso é louvável diante de Deus, e isso, por mais que o mundo não louve, e ninguém louve, e você até possa sofrer perseguições por estar fazendo o bem, mas isso é louvável diante de Deus. Deus está vendo, né? O Pai está vendo, o nosso Salvador está vendo. E o maior exemplo que Pedro sempre de novo dá, e deve ser o nosso maior exemplo, é Jesus. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O nosso exemplo é Jesus, que sofreu por nós. É isso que Pedro sempre de novo reforça nos cristãos daquela época e nos cristãos de todas as épocas. Jesus sofreu por nós. Então, nem sempre os cristãos estão dispostos a sofrer ou querem sofrer, mas, e também a Bíblia não manda nós buscarmos o sofrimento. Nós não somos masoquistas, e a Bíblia, Jesus, não nos pedem para sermos masoquistas, no sentido de buscarmos o sofrimento. Não é nada disso. Mas quando nós, por sermos cristãos, acabamos sofrendo de diferentes formas por causa disso, nós podemos ter o orgulho, e na verdade é isso que Jesus fala no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, em que Jesus diz que se vocês são perseguidos, bem-aventurados sois.
né? É razão de orgulho para nós podermos sofrer por Jesus, assim como Jesus sofreu por nós. Se preciso for, não buscamos o sofrimento, mas se o sofrimento, por estarmos seguindo o nosso Salvador e o nosso Senhor, vier, se o sofrimento vier, essa é razão de orgulho para nós, porque nós estamos sofrendo pelo nosso Salvador, assim como ele sofreu por nós em nosso lugar, e foi até a morte dessa forma. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Só um detalhe, e aqui, ó, Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. Então, com o seu sacrifício na cruz, Jesus perdoou-nos de todos os pecados, e o seu sofrimento foi para o perdão de todos os nossos pecados e a reconciliação. Se a gente pegar lá e voltar para aquela conhecidíssima passagem do capítulo 1, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou ouro, que foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então, essa é a questão. Não foi com prata e ouro, foi com o sangue de Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, pelo sacrifício, pelo sofrimento e sacrifício de Jesus, todos os nossos pecados perdoados e temos salvação. E isso quer dizer que todos os pecados estão perdoados, e é desse modo que nós somos salvos. É só um alerta que normalmente se faz quanto a esse texto, que muitas vezes roda por aí uma ideia, e eu já presenciei isso diversas vezes, não sei se as pessoas têm consciência disso ou não, mas de que as pessoas, parece que quando elas sofrem, aí elas estão mais próximas de Deus. O sofrimento, de certa forma, nos aproxima de fato de Deus, mas no sentido de que parece que as pessoas estão acumulando méritos, né? Olha, tem até os ditadozinhos, né? Que, esse com certeza vai para o céu, né? Olha tudo que ele sofreu, e esse com certeza vai para o céu. Não é o sofrimento que nos dá salvação. Não é sofrer senão é salvação por obras, né? Quanto mais sofre, mais méritos acumulados e salvação. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, né? Nem por boas obras, nem por sofrimento. Nós somos salvos por Jesus, que morreu na cruz, e a nossa salvação é de graça e por bondade, é através da fé. Então, não é por sofrimento, sabe? Não é porque, essa pessoa sofreu bastante, agora está mais perto da salvação, esse vai direto para o céu. Não é nada disso. Todos precisam da mesma fonte de salvação, que é Jesus. Foi o seu sofrimento em nosso lugar que nos conquistou a salvação, né? E nós, se preciso for, sofremos por ele, porque ele sofreu por nós, mas não que isso vá colaborar com a nossa salvação ou não. Só deixar isso claro aí, eu acredito que para a maioria não tem essa concepção, mas é uma concepção que às vezes a gente vê e ouve em algumas pessoas, e é uma falsa concepção. Aqui é interessante esse texto de Pedro, e só nesse aparece praticamente essa configuração. O credo apostólico, ele não está na Bíblia, né? Não assim escrito. O Pai Nosso está. Jesus disse, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já o credo apostólico é uma confissão, uma afirmação de fé. Ele não está na Bíblia desse jeito, ele foi uma formulação, ele todo é bíblico. Sim, todas as partes do credo apostólico são bíblicas, mas ele não está, né, num bloco só na Bíblia. Mas aqui, uma parte do credo apostólico, muitos acham que foi tirado desse texto de 1 Pedro aqui. Vejam, ele foi morto no corpo, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. Eu cortei uma parte do texto aqui, eu deixei mais apagado, a gente já vai estudar ele, mas aqui, vejam. Então, olha o credo apostólico aqui, ó. Ele foi morto no corpo, no credo a gente diz, foi crucificado, morto e sepultado. Daí Pedro diz, foi e pregou os espíritos em prisão. E no credo, logo depois, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Daí, lá embaixo, por meio da ressurreição de Jesus, diz Pedro, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, diz o credo,
que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, subiu aos céus. Então, é bem, se você notar, é exatamente a sequência do credo. Então, por isso, muitos estudiosos acham que a sequência do credo, nessa parte final do credo que fala sobre Jesus, foi tirado desse capítulo de Pedro aqui. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Então, por mais que a gente não tenha o credo todo como um bloco, em nenhuma parte da Bíblia, aqui nesse capítulo 13 de Pedro, a gente tem pelo menos aí 4 sentenças, né, 4 frases aí seguidas, que servem para a formulação do credo. O texto do capítulo 3 continua dizendo que quando Deus esperava paciente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. A arca de Noé, tão debatida, controvertida, muitos acham que o dilúvio nem aconteceu e tem dúvidas e tal. Pessoal, basta ver o que Jesus fala. Jesus fala da arca de Noé. Jesus dá o exemplo da arca de Noé, Jesus dá o exemplo de dilúvio, e não só Jesus, o exemplo do dilúvio aparece em diferentes livros da Bíblia no Novo Testamento. O dilúvio é citado no Novo Testamento, e o dilúvio é sempre visto como um juízo de Deus, como um julgamento de Deus pelo pecado humano. É quase o juízo final, na verdade, o juízo final antecipado. A mesma coisa que vai acontecer no juízo final foi o dilúvio, um juízo final antecipado, né? Que só entraram na arca aqueles que criam. E esse é o sentido. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, toda aquela arca, a pregação, Noé avisando, Noé conclamando que o juízo viria, arrependam-se, a pregação estava ali, a arca estava sendo construída, Deus estava ali, dando oportunidade para que o povo se arrependesse e o buscasse, né? Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. E Deus continua. Nela, na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E provavelmente, quando Pedro está usando esse texto aqui também, e principalmente quando ele fala desse pequeno número, só 8 pessoas, né? Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras entraram na arca, mas o 8 aqui, essas 8 pessoas, de certa forma, provavelmente eram um fortalecimento para os cristãos da Ásia Menor, para quem Paulo está escrevendo, por mais que eles sejam poucos, e a Bíblia fala isso, né? Não temais, ó pequenino rebanho. Então, o rebanho de Deus parece que nunca foi, né, de grandes proporções, porque exige fé, a fé em Jesus. Mas não temais, ó pequenino rebanho, e de certa forma parece que Pedro está trabalhando isso nesses cristãos que estão sendo perseguidos, que são poucos, que estão sendo perseguidos. A gente sabe o que passa na cabeça de pessoas assim, né? Às vezes, será que vale a pena? E Pedro está dando esse exemplo de que assim foi na época de Noé, só 8 pessoas. Deus estava pacientemente esperando, Deus estava comunicando a salvação, Deus estava dando oportunidade, mas só 8 pessoas foram salvas por meio da água. E daí, ele dá o exemplo foram salvas por meio da água, e a água tem conexão com o batismo. Foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo. Uma ligação da água com o batismo, que agora também salva vocês, diz Pedro. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo, a água, né, por meio da água, foram salvas por meio da água, isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, não é uma sujeira externa, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E eu só quero, eu quero ressaltar, eu não sei se a gente reflete o suficiente e pega esse viés de uma ligação do batismo com a morte e a ressurreição de Jesus. Isso era muito forte, isso é muito repetido no Novo Testamento.
Vejam essa questão aqui, como nesse capítulo ele trabalha isso. Começou quando ele dizendo que ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Morto no corpo, vivificado pelo Espírito. E daí ele diz, foram salvas por meio da água, que representa o batismo, e agora também salva vocês. O compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Jesus foi morto, foi vivificado, foi ressuscitado, e o batismo tem tudo a ver com isso. O batismo tem tudo a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Deixa eu mostrar esse texto aqui para vocês, 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Morrêssemos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Então, morte e vida de Jesus. E a morte e a vida de Jesus tem a ver com nós morrermos para o pecado e nós revivermos e vivermos para a justiça. E isso está conectado com o batismo. Deixa eu mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo fala, que complementa o que Pedro fala, e, de novo, o cruzamento e a conexão dos dados. Veja Paulo. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, vejam, o batismo tem total conexão com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E o que isso significa para nós? Né? Vocês sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós vivamos. Então, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. A quantidade de água não faz o batismo e a quantidade de água não tem poder nenhum. O poder não está na água do batismo e nem na quantidade de água. Isso é certo e está tranquilo. Mas a gente tem que pensar no batismo do primeiro século, que era um batismo por imersão. Lembra de João Batista? João Batista batizava no Rio Jordão e ele afundava as pessoas. E esse afundar das pessoas tem um simbolismo muito interessante, porque é a morte, quando a pessoa é afundada, ela submerge com seus... Você vai para o banho, você vai sujo, sai do banho limpo. Então, no batismo, a pessoa era afundada e era como se os pecados morressem. E a pessoa sai da água e a pessoa ressurge para uma nova vida com Cristo e para Cristo. Então ela morreu com Cristo e ela reviveu com Cristo. Seus pecados morreram e ela tem uma nova vida. E isso está muito ligado com o batismo, a morte e a ressurreição de Jesus. E essa questão do morrer para o pecado e o viver para a justiça, e o viver para Deus, e a oportunidade de uma nova vida que Cristo nos deu com a sua morte. Então nós morremos e sepultamos os nossos pecados com Cristo e em Cristo, e com ele revivemos na sua ressurreição, revivemos para uma nova vida, para uma vida de justiça. Veja como Paulo continua o texto. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, morte é o pecado. Nós fomos crucificados com Cristo, e o nosso pecado foi crucificado com ele, e isso acabou, e nós estamos justificados dos nossos pecados, e agora nós temos uma nova oportunidade de vida em Cristo, de ressuscitados em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo. Né? Então, morte é o pecado, vida para Deus. Continuando o texto,
Considerem-se mortos para o pecado. Olha como Paulo está trabalhando a questão do batismo, né? O submergir e o ressurgir, o afundar do pecado e o emergir de uma nova criatura, a morte e ressurreição de Cristo nossa, né? Para o pecado e para a vida. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, e olha a influência disso na vida diária e na vida cristã, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, notem essa questão do batismo, do emergir e do submergir, da morte para o pecado e do renascer uma nova criatura, da morte de Cristo e a ressurreição, que é a nossa morte para o pecado e a nossa oportunidade de nova vida, a nossa ressurreição para uma nova vida. Somos uma nova criatura. Não queremos mais o pecado foi crucificado com Cristo, né? E nós queremos uma vida de justiça. Não ofereçam mais os corpos de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, oferecer a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. E agora vamos voltar, peguem esse texto e vamos voltar para Pedro. Olha como Pedro continua o nosso texto. 1 Pedro 4, 1 a 5 agora. Ó. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E vejam, ele acabou de falar sobre o batismo, ele acabou de falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, fazer a conexão com o batismo, e aqui ele agora fala romper com o pecado. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, romper com o pecado. Nós morremos com Cristo e revivemos com Cristo, para uma vida de justiça. E Pedro está fortalecendo isso nos cristãos que estão sendo perseguidos, que eles vivam essa nova vida com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e quem morreu e ressuscitou com Ele rompeu com o pecado. E, meus irmãos, nós precisamos romper com o pecado. Crucificação ao pecado. Morte ao pecado. Nós não queremos mais o pecado na nossa vida. Nós nos frustramos, e o apóstolo Paulo se frustra com o seu pecado. Em Romanos capítulo 7, quando Paulo fala, desventurado o homem que sou, o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, ele está frustrado, porque ele não quer mais o pecado. Ninguém de nós quer mais o pecado. Nós queremos a morte do pecado. Né? Os nossos pecados foram sepultados e nós queremos a nova vida, a vida de nova criatura, a ressurreição com Cristo. Então, rompeu com o pecado, e nós precisamos continuar sempre rompendo com o pecado. Somos pecadores, a nossa natureza ainda carrega o pecado e é tendenciosa para o pecado, mas precisamos romper com o pecado, para que no tempo que lhe resta, o tempo que nos resta de vida nesse mundo, não viva mais para satisfazer os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha, que texto maravilhoso. Deve ser um lema de vida cristã. Cristo morreu e ressuscitou e reviveu, e em Cristo nós morremos com Ele para o pecado, fomos justificados do pecado e ganhamos uma nova oportunidade de vida para Deus, de vida em justiça, de ressurreição espiritual e futuramente ressurreição eterna. E nós precisamos romper com o pecado todos os dias. Não nos acostumarmos, jamais nos acostumarmos com o pecado, romper com o pecado. Nós não queremos mais o pecado na nossa vida.
e no tempo que nos resta de vida aqui nesse mundo. Porque depois da vida desse mundo nós vamos estar com Cristo pela eternidade, sempre com Cristo. Mas aqui nesse mundo, o tempo depois de tudo que Cristo já fez por mim, e da sua morte e ressurreição por mim, e da nova vida que ele me deu, e do perdão dos meus pecados, que ele sepultou os meus pecados, e me deu uma possibilidade de nova vida, essa nova vida, eu rompo com o pecado, e tenho aliança com Deus. Rompo com o pecado e aliança com Deus. E o tempo que me resta de vida, não viva mais para satisfazer os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E olha como ele continua. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, aqueles que não têm Deus. Pedro já falou isso no capítulo 1 também, né? Que ele lembrou isso. Olha, antigamente vocês viviam as vidas inúteis de vocês. Vidas inúteis, vidas sem Deus. Mas vocês foram resgatados, diz Pedro no capítulo 1. Vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Esse é o capítulo 1. Daí que ele vai dizer, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue vocês foram redimidos. Então, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante naquele tempo. Vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, aqueles que não têm Deus, se serviam só a si mesmos, aos seus próprios corpos, aos seus próprios desejos, a tudo que é carnal e tudo que é humano. Mas vocês eram vidas inúteis, capítulo 1. Eram vidas inúteis, mas ele vos redimiu das vossas vidas inúteis e vos deu vidas úteis. Ele vos fez renascer e reviver, e ele vos ressuscitou em Cristo Jesus para uma nova vida, né? E daí, olha aqui, eles, os pagãos, acham estranho, vamos nos colocar no primeiro século do cristianismo, os cristãos convertidos, foram convertidos já adultos. Antes eles tinham essas vidas, antes eles estavam nessas rodinhas, antes eles participavam dessas vidas de libertinagem, de sexualidade corrompida, de sensualidade, de bebedeiras, de orgias, de farras. Antes eles faziam parte do grupinho, antes eles faziam parte da turma, né? Mas eles, no momento que eles se converteram, eles se afastaram dessa vida. Então, olha aqui, ó. Eles acham estranho que vocês não se lancem, como eles, na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam, né? Eles insultam, e até hoje, pessoal, vocês sabem disso. Os grupos de amigos, muitas vezes, dão conselhos completamente errados e querem nos fazer ou nos levar para aquela vida que eles levam, que é uma vida sem Deus, que é uma vida inútil. A vida de farras, de bebedeiras, de impureza sexual e tal. A tentação está aí. E quando o cristão não faz, ele é insultado, né? Ele é chamado de coisas, enfim, agora você não quer mais isso, e tal. Esse é o sofrimento por ser cristão, esse é o sofrimento por Cristo. E nós podemos ser insultados, sim. Eles acham estranho que vocês não se lancem mais como eles na mesma torrente de imoralidade. Antes você fazia, agora não faz mais, e o insulto vem. E daí ele termina lembrando, muito bem, o insulto virá. As pessoas vão achar estranho isso, e as pessoas vão cobrar vocês isso, e vão querer levar vocês para aquele caminho, né? Que era o caminho de vida de vocês antigamente, antes da regeneração, antes da ressurreição espiritual pela qual vocês passaram, antes de serem filhos de Deus, né? Agora, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Lembre-se disso. Eles terão que prestar contas todos terão que prestar contas, nós também. Mas não queiram mais a vida que tinham antes.
Não voltem à prática de vida não cristã, à prática de vida inútil, de servir apenas a si mesmos, aos seus próprios corpos e aos desejos humanos e passageiros, porque agora vocês servem ao Senhor vivo, ressurreto, ao Deus eterno. Vocês são filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, santuários e templos do Espírito Santo. Vocês passaram da morte para a vida. Vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, né? E o batismo é um símbolo disso, e o batismo retrata isso na vida, a morte, o morrer e o ressuscitar, uma nova vida, uma vida de pureza, uma vida de ligação a Jesus Cristo. E eu quero terminar. Esse texto é belíssimo, o texto de Pedro, de Paulo, que fala do batismo, do morrer, ressuscitar com Cristo e da importância que isso tem na nossa vida diária. E esse texto aqui também vai no mesmo sentido, mas eu quero terminar o estudo de hoje com esse versículo aqui, que para mim deveria ser um lema para nós. Rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Ainda temos um tempo de vida. Não sei de quanto vai ser a sua nem a minha, mas esse tempo que nos resta é um tempo de nós servirmos a Deus com a nossa vida. Servirmos aquele que morreu e ressuscitou por nós, que deu a sua vida por nós. Romper com o pecado e não satisfazer mais os desejos humanos, mas fazer a vontade de Deus, né? Uma vida útil para Deus, nosso Senhor e Salvador. Morrer para o pecado, reviver diariamente para Cristo. Não continuar no pecado, mas viver uma vida que agrada, uma vida que louva a Deus, com tudo que somos e temos e fazemos em todas as áreas. Todas as áreas. Casamento, na família, com os amigos, na sociedade. Onde nós estivermos, nós queremos viver para fazer a vontade de Deus. Viver para a honra e glória do nosso Salvador. Aqui e agora, como viveremos eternamente depois dessa vida? 100% para Deus, né? Então vamos começar desde já. Viver 100% para Deus, com Deus, caminhar com Deus, comunhão com Deus, aqui e eternamente. A nossa vida já começou. A vida eterna para nós já começou, né? Então vamos viver agora como viveremos eternamente, como viveremos depois dessa vida. Para nós é uma continuação. Amém.